Vamos agora conversar sobre módulos em Haskell, que é um recurso também comum em diversas outras linguagens de programação. A ideia de módulo está intrinsecamente ligada com um atributo de software chamado de modularidade, que é algo desejável em software também, tá? Que nada mais é do que um conceito que permite você particionar sistemas em pedaços ou partes menores, tá? Para poder melhor organizar o seu sistema e também permitir que você aumente a coesão de cada módulo ou de cada parte do sistema, concentrando em cada parte funcionalidades ou aspectos específicos. Então, essa noção de módulo ela é semelhante à noção de pacotes. Pacotes, certo? É um recurso, né, de linguagens disponível para você aumentar, né, ou melhorar a modularidade de um sistema, tá? No caso de Haskell, cada módulo é definido em um arquivo à parte. E nesse arquivo você diz o que é que vai ser exportado por esse módulo, tá? E para poder se usar pedaços de software ou componentes definidos dentro de módulos, é preciso que eles sejam importados por outros módulos. Então aqui está um exemplo de como se cria um módulo em Haskell. Módulo cards, certo? Abre e fecha parêntese e aqui o que vai estar sendo exportado pelo módulo, onde? E aqui você vai definindo cada tipo ou função, certo? Dentro agora de um módulo, tá? Então, o módulo primeiro, ele tem aqui a lista do que ele vai exportar, a assinatura do módulo é a lista do que ele vai exportar, e depois do where, o corpo do módulo, a definição de cada coisa que vai ser exportada. Então, nesse caso daqui, quando existe um tipo de dado card, que vai ter os construtores dele, tá? Aqui, quando se coloca aqui na lista de exportações, o card abre e fecha, quer dizer que ele exporta apenas o tipo de dados, mas não os construtores, tá? Não exporta nenhum construtor. A mesma coisa aqui, ele exporta o tipo de dado DEC, o tipo apenas, mas não o construtor, nenhum construtor. Exporta a função newDEC, a função shuffle e a função deal, que estão devidamente definidas aqui. E aqui são os tipos de dados com os seus construtores. Notem que o tipo de dados suit e face eles não chegam nem a ser exportados aqui, o tipo em si. Então, esses tipos não podem ser usados nem referenciados, certo? Em lugar nenhum fora desse módulo, porque eles não são exportados. Aqui está um exemplo de detalhamento de como exportar tipos e construtores específicos. No caso de card, que ele pode ser um card, um suit e um face, tá? Ele tem o construtor. Na realidade, é um construtor que você constrói ele passando um card, um suit e um face, tá? Aí, aqui, você está exportando esse construtor card. De suit, você está exportando o construtor Hearts, Spades, Diamonds e Clubs, ou seja, todos os possíveis construtores. E de face também você está exportando todos os possíveis construtores, ou seja, aqui é como se eu estivesse exportando todos os tipos disponíveis que estão aqui no meu pacote, tá? Você poderia aqui, por exemplo, retirar qualquer um desses construtores daqui que você estaria exportando parcialmente, ou seja, é possível você listar cada construtor de cada tipo que você deseja exportar. Se você deseja exportar todos os construtores de um tipo, então isso pode ser feito através de você colocar 3 pontos, tá? Entre parênteses. Isso daqui é a semântica que você exporta todos os construtores desses tipos. Em relação ao que você exporta e importa de seu módulo, certo? Aqui está um exemplo de como importar, né? De diferentes formas. Aqui eu estou exportando o módulo cards,
e aqui é o que eu exporto dele. Existe uma função newDec que está sendo exportada, tá? E dentro de um outro módulo aqui, poker, tá? Logo depois da cláusula where, eu quero usar a função newDec, então eu tenho que importar o módulo cards. Aí automaticamente ele vai ver o que é que está na lista de exportação do módulo cards e vai permitir eu fazer uso. Que eu posso referenciar a função aqui diretamente, porque ela está na lista de exportação, ou eu posso ser explícito e dizer cards.newDec. Tá? Isso daqui é necessário se houvesse outras importações de outros pacotes que lá dentro existisse também uma definição de newDec. Então, essa forma evitaria ambiguidade. Uma outra forma também de importar seria importar o cards, certo? Considerando toda a importação qualificada, tá certo? Em que você pega o nome completo do que você quer usar. Então, no caso, a função newDec lá, se eu importo o pacote de forma qualified, certo? Eu preciso agora referenciar tudo que eu preciso usar aqui dentro desse novo pacote, incluindo também o nome do módulo, ok? E também existem outras formas de se importar também componentes de um módulo. Aqui eu estou importando de cards, certo? Apenas a função newDec, é o import específico, tá? Importando de cards e eu vou esconder a função deal, ou seja, eu fico com tudo que cards exporta disponível para mim, exceto a função deal. E eu também posso importar de forma qualificada cards, certo? E já dar aqui um nome, ou um apelido, ou um alias para ele. Import cards SC, certo? E como eu importei qualificado, na hora que eu quiser usar a função newDec, eu preciso referenciar ela com o nome do módulo, que está com o apelido de C. Então, eu faria uso da função newDec, né, através dessa expressão c.newDec.